Meus queridos, é o pastor Fernandinho. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para você hoje, tá bom? Eu gostaria de compartilhar o que Deus falou ao meu coração nesta semana e eu gostaria de ler para você o texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante, tá bom? E o tema da nossa mensagem é: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, na 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1, assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo contra o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Até aqui. Pessoal, é o seguinte: vocês podem perceber o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. As pessoas estavam incomodadas naquele tempo, estavam recebendo falsas cartas, certo? Palavras, conversas mesmo, que o dia de Jesus já tinha chegado, ou seja, que Jesus já tinha vindo, não é? E não era verdade. Ele estava ensinando à igreja, o povo, certo? Por carta, ensinando como seria a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, ele estava mostrando aqui que iria acontecer algumas coisas que antecederia a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira é aqui no texto, que está aqui, certo? Antes que venha a apostasia. Então, antes de Jesus Cristo vir, esse mundo estará contaminado com a apostasia. Aí eu estou falando de pessoas que são amantes de si mesmo, porque o próprio Jesus disse que o amor de muitos vão se esfriar, certo? As pessoas não vão querer mais ouvir a sã doutrina, a palavra de Deus. Então as pessoas vão estar sendo corrompidas até mesmo por líderes religiosos. E eu gostaria de fazer um comentário e não vou pedir desculpa, porque tem muitos católicos que pensam como eu sou evangélico, mas pensam como que eu vou falar aqui agora. O Papa Francisco está ensinando, por exemplo, as pessoas adorarem Pachamama, por exemplo. A adorarem Pachamama, ao invés de ele ensinar a adorar ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus. Não, ele ensina a adorar Pachamama. Vocês podem pesquisar aí. Está fora da visão bíblica que deveria ser ensinada. Outra coisa que eu poderia falar, o próprio Papa, certo? Ele ajuda, o partido, ele dá apoio ao Partido Comunista da China, aonde pessoas cristãs na China estão sendo perseguidas. Cristãos católicos e cristãos evangélicos estão sendo mortos pelo Partido Comunista da China, por exemplo, porque não querem, os cristãos verdadeiros não querem estar debaixo de um domínio tirânico igual o domínio do Xi Jinping certo? Se não seguirem o que eles querem, do jeito deles, tudo de errado que eles fazem do povo um povo totalmente
desgraçado, fazem do povo de escravo, certo? E vocês podem pesquisar, que eu não estou inventando, e o Papa dá apoio à China e não comenta nada que o líder da China manda fazer com os cristãos, certo? Então, os próprios católicos, eu tenho muitos amigos católicos, eles são contra esse Papa que está na liderança da igreja, certo? Então ele está mesmo ajudando a ter a grande apostasia. As próprias pessoas da religião dele criticam ele por ser uma pessoa que está atrapalhando, né? E na verdade ele está preparando o caminho, certo? De uma outra pessoa. Eu também acho isso, certo? Mas quero dizer para vocês também que na igreja evangélica existem também, né, como em muitos outros lugares, certo? Mas também na igreja evangélica na África, por exemplo, as mulheres vão diante do pastor, ficam diante do pastor, colocam uma toalha, certo? E depois abrem a toalha, ficam nuas, certo? E o pastor da igreja vai lá depilar as mulheres diante de toda a congregação. Isso é o quê? Doutrinas de demônios. É o tanto que um faz, o Papa, e tanto como outras igrejas evangélicas faz também, não só com isso, mas com a teologia da prosperidade, que Deus vai te dar tudo, certo? E você vai ficar rico, e Deus vai te dar um carrão, e você vai ficar feliz e está tudo certo. E assim estão pregando esse falso evangelho, essa falsa doutrina. Isso tem no meu meio e no meio católico e no mundo inteiro. Então as pessoas querem, a Bíblia vai dizer, ouvir aquilo que elas querem, não aquilo que elas precisam. Parafraseando o que a Bíblia quer dizer é isso. As pessoas querem ouvir aquilo que vai encher o ego delas. E os pastores, né, que são verdadeiros, que estão pregando a volta de Cristo, que os sinais estão aí, as pessoas ficam debochando deles. Quando Jesus voltar, aí as pessoas vão ficar tristes, porque não vão poder entrar na eternidade. Muitas pessoas que hoje debocham de pessoas sérias, que falam sobre esse assunto, vão se arrepender no futuro, e aí não vai ter mais jeito, porque não tiveram, né, a vontade de seguir mais o Senhor Jesus. Então você tome uma posição diante de Deus. Outra coisa que eu queria dizer, a Bíblia está dizendo aqui também, né, que depois que acontecer essa questão aí da apostasia, vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, certo? Então esse homem vai ser um líder mundial, ele vai ser um líder global, que vai estar dominando politicamente o mundo inteiro, religiosamente falando, certo? Então ele vai ter um domínio totalitário. Então nós vamos chegar no fim dos tempos, e nós estamos caminhando para isso, e eu acredito que nós somos a geração que vamos ver a volta de Cristo. Eu acredito que nos próximos anos, eu não posso dar data, porque a Bíblia não diz qual é a data, né, que Jesus voltaria, mas eu acredito que nós estamos muito perto, muito mais do que 2000 anos atrás, mais agora, nos próximos anos, que nós vamos ver a iminente volta de Jesus, certo? Então assim, a Bíblia vai ensinar, né, que esse líder, certo, vai estar dominando e vai estar perseguindo, mandando perseguir os cristãos verdadeiros, aqueles que servem a Deus. Então ele vai se opor à igreja, certo? Ele vai se sentir, né, como Deus. E quando a Bíblia fala, certo, que ele vai se parecer como Deus, né? Ele vai estar no templo, ele vai querer ficar, não no templo físico. Muitos acham que é um templo físico, né, que vai ter lá em Jerusalém, né, o terceiro templo, aquela coisa toda. Eu respeito sua opinião, mas eu acredito que seja, né, que ele vai querer parecer um Cristo, mas na verdade ele é um falso Cristo, certo? Ele vai querer ficar assim. Quando fala assim no templo, a Bíblia vai nos ensinar que o templo do Espírito Santo somos nós, o
corpo de Cristo, a igreja. Então ele vai querer estar assim, parecer, né, como Cristo. Ele vai querer, né, estar dentro do nosso coração. A internet vai ajudar para isso. As pessoas vão adorar esse homem. A Bíblia vai dizer que até do céu, certo? Até do céu, esse homem vai fazer fogo descer para as pessoas ficarem alegres, apavoradas e deixarem elas ansiosas, porque as pessoas estão buscando alguém que quer satisfazer os desejos dela. É isso que a Bíblia vai dizer. Então, segundo ponto que eu gostaria de ler aqui para vocês, certo? Em 2 Tessalonicenses 13 em diante, até o versículo 17, assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aqueles que estão mortos, que o apóstolo Paulo está querendo dizer, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, está vendo? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que os mortos vão ressuscitar, que a parte conclusiva da salvação daqueles que morreram, certo? O corpo deles vão ser glorificados e nós vamos ser arrebatados, eles vão chegar primeiro, certo? E nós, logo depois que nós vamos estar vivos aqui, vendo a volta de Cristo, e nós vamos ser arrebatados na volta de Cristo, ou no meio da grande tribulação, ou no final da grande tribulação, como Jesus diz no Evangelho, certo? Então, assim, e quero aproveitar aqui e dizer uma coisa, que a igreja, quando passa a grande tribulação aqui nessa terra, mesmo que ela esteja morrendo pela causa de Jesus, mesmo que ela esteja passando problemas, dificuldades que todos os cristãos passaram, tem gente que foi cerrada, tem gente que foi crucificada como Pedro de cabeça para baixo, tem gente que foi comida por leão, mas foram fiéis ao Senhor. Então nós vamos ter a verdadeira igreja de Jesus, como nós temos aqui ainda hoje, que vão morrer por Jesus. Agora vão ter aqueles que parecem ser cristãos, mas não são. Parecem ser homens e mulheres de Deus, mas vão negar a Cristo, vão fazer tudo aquilo que não deveria fazer. E aí a gente às vezes vai ficar até com dúvida, né? Ah lá, aquela pessoa era da minha igreja, mas ela não era uma pessoa cristã. Vocês vão ver isso nesse tempo. E nós já estamos vivendo de alguma maneira, gente, esse tempo do fim dos tempos, das dores de parto, como Jesus fala, né? Do início das dores, enfim, mas é isso que eu quero dizer nesses dois textos, porque eu preparei alguns outros que eu gostaria de dizer para vocês. Eu quero ser bem sucinto. Olha só o que Apocalipse 13, verso 11 a 18 diz. Apocalipse 13, Apocalipse 13, do verso 11 a 18. Aí vai dizer assim: então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas não era cordeiro, você está vendo, né? Mas que falava como dragão, exercia toda a autoridade, certo? Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ou seja, vão, né, ajudar, certo? Se você for ler o texto todo, né, a primeira besta vai ser adorada, certo? Então, você vai perceber, que eu vou ler aqui para você, que a marca da besta, o 666,
sendo literal ou não, tem a ver com a adoração à imagem da besta, que o próprio diabo, né, vai fazer a imagem falar, certo? Você vai ler aqui comigo no texto, você vai ver aqui, depois você vai ler aí na sua Bíblia. Olha só o que a besta fazia. E realizava grandes sinais, chegando a fazer, como eu disse logo agora atrás, a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, está vendo? Uma imagem que fora ferida pela espada e contudo revivera. Então vai ter uma falsa cura aqui, que as pessoas vão ver no mundo inteiro, e as pessoas vão achar assim, vai morrer, e aí ela vai ser falsamente curada, certo? Aí as pessoas vão adorar, né, a besta. Aí continua aqui a Bíblia dizendo no versículo 15: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar. Então vai ter o diabo poder de fazer a besta, perdão, a imagem, certo? Falar, a imagem falar da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então todos aqueles que não adoravam a imagem eram mortos. Por quê? Porque eles não estavam marcados com a marca da besta, certo? Eles não estavam marcados, porque olha só o que a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 16: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, o número do seu nome. E aí, no versículo 18 termina: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número de homem, seu número é 666, 666. Então o que eu quero dizer aqui para vocês, meu amado e minha amada, é o seguinte: quem vai ter a marca da besta? Quem vai ter? Todos aqueles que não são de Cristo, todos aqueles que vão adorar a imagem, todos aqueles que vão fazer a vontade do diabo, todos aqueles que vão acreditar nesse falso milagre que vai ser televisionado, certo? Na minha opinião, para o mundo inteiro, certo? E aí as pessoas vão dar a sensação, aí vai ser mais fácil de manipular o povo através da internet, certo? A colocar talvez um chip, talvez vai ser uma lei mundial que vai ser estabelecida, aí os cristãos vão estar recusando, né, a adorar essa imagem, aí as pessoas vão ser mortas, como acontece lá já na China, certo? Se você não aderiu ao que o Partido Comunista quer para você, eles te matam. Você não pode fazer igreja, pregar o evangelho na China, como nós pregamos aqui no Brasil ainda hoje, certo? Nós vamos viver esse tempo no Brasil e no mundo inteiro, a passos largos. Nós estamos chegando para a grande tribulação. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui para você, aqui no texto, certo? Que quando esse tempo chegar, nós vamos saber quem é o anticristo e tudo que a Bíblia está falando aqui, certo? Mas que será um líder global, que vai ser uma espécie de um governo ditatorial, certo? Mundial e o último. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele voltar montado no seu cavalo, ou enfim, seja lá como for, porque lá no Apocalipse vai dizer também isso, né, que ele virá montado no seu cavalo, e ele soprará e aniquilará, ele matará com a sua boca, certo? O anticristo, o falso profeta e Satanás, e ele vai mandar, certo? Para o lago de fogo e enxofre. E aí todos aqueles que não serviram a Cristo, que não tiveram compromisso com Cristo, falsos cristãos, enfim, por aí vai, que perturbaram, achincalharam o nome de Jesus, como foi lá no Carnaval no ano 2020, certo? Todos esses vão estar sofrendo eternamente longe da presença de Deus. Isso será um inferno, gente.
E não é isso que Deus quer para você. Outra coisa que eu gostaria de ler para você, e eu vou pegar apenas alguns versículos do capítulo 21 de Lucas. Jesus vai dizer o seguinte: quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas não virá o fim imediatamente. Então, gente, é de Jesus querendo dizer assim, o coração do homem é terrível. O coração do homem, ele quer manipular, ele quer os territórios desse mundo, ele quer dominar o mundo inteiro. Por isso que terá o anticristo. É Deus, é Jesus falando assim: eu estou dando um sinal para vocês, né? Vai ter guerra, tem gente querendo pegar, né, os territórios, tem gente saqueando o mundo, certo? E Deus está falando, o coração do homem é ruim, as guerras estão acontecendo, mas vocês, tudo que está acontecendo, como está acontecendo lá agora, né, na Ucrânia, que Putin está fazendo toda a desgraça com o povo ucraniano, não é o fim, mas eu acredito, sabe o que é, gente? Eu acredito porque tem a ver com um versículo que eu coloquei aqui agora, né? Tem a ver com uma preparação. Pode ser, né, que tudo que está acontecendo agora, podemos ter uma terceira guerra mundial, é possível, não é impossível, uma quarta, uma quinta guerra mundial, enfim, mas é possível termos uma terceira guerra mundial, porque o anticristo, a Bíblia vai dizer que ele vai fazer com Israel e para mim, com o mundo inteiro, uma falsa paz. Ele trará, né, um acordo de paz para enganar muitos. Quando vocês virem alguém fazendo isso, gente, aquele será o anticristo. Olha só que Daniel 9:27, usado por Deus lá no Antigo Testamento, vai falar do anticristo. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e uma ala do templo será colocado sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, ele vai fazer, a Bíblia diz aqui, uma aliança que durará 7 anos. A Bíblia fala aqui uma semana, mas os estudiosos vão dizer que é uma semana. E no meio dessa tribulação, durante 3 anos e meio, vai ter uma falsa paz no mundo inteiro, e vai estar fazendo prosperar o mundo inteiro, e vai estar enganando o mundo inteiro, e vai ter o acordo de paz com palestinos e israelitas, árabes, certo? E os judeus, e com o mundo inteiro, para acabar com as guerras, para dar uma sensação de paz no mundo. Então virá repentina destruição. Ele, o anticristo, será usado por Satanás para destruir e tentar destruir o povo de Deus. Vai conseguir matar muitos, mas não vai conseguir matar todos. Muitos vão estar aqui pregando o Evangelho até para que a volta de Cristo aconteça, porque é isso que Jesus vai dizer. Olha só que a Bíblia vai dizer com um outro sinal: haverá grandes terremotos, fomes, pestilências, pestes, certo? Em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu, lá no capítulo 21 de Lucas, no verso 11, que eu acabei de ler. Então isso vai acontecer, gente. Então as pestes aqui, as pestes têm a ver com pandemias, como nós tivemos agora, final de 2019, 2020, especificamente no Brasil, e está acontecendo no mundo inteiro. Dizem que ainda terá outras, tem pessoas aí dizendo que terá outras piores do que essa que nós estamos vivendo aqui, a da Covid, certo? Porque o próprio Jesus falou que ia acontecer, e vocês sabem, né, que essa situação aí pode ser que inventaram dentro de um laboratório, e até Bill Gates, certo? E está sendo, né, procurado, né, como uma pessoa que está querendo ganhar dinheiro, né, com as suas vacinas, né, ele previu, certo? Então, gente, pessoas usadas pelo diabo, certo? Fazendo desgraça com o mundo. Não é que Deus está mandando a peste nesse momento que agora não.
É que essas pessoas estão querendo dominar o mundo. É uma sensação de domínio totalitário mundial. É quererem tomar o mundo para eles. Os senhores do mundo estão trabalhando aqui para poder tentar destruir pessoas inocentes e o povo de Deus, certo? É isso que a Bíblia, Jesus está nos ensinando. Você pode perceber aqui, né? Eu vou falar mais duas situações aqui para a gente encerrar, né? Que vai dizer assim, no versículo 25, né? No capítulo 21: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações estarão em angústia e em perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Vocês viram que nós tivemos ali agora em Tonga, no Japão, certo? Um tsunami submarino, se assim podemos dizer, né? Ou um tsunami, né? Que veio debaixo das águas do mar de Tonga e foi para vários lugares do mundo, né? Interessante que o céu até do Rio de Janeiro foi atingido e ficou com cor, certo, roxa, lilás, enfim. É isso que Jesus disse que iria acontecer no mundo, certo? Os sinais que Jesus disse, tudo que ele falou está acontecendo. Pessoas sendo odiadas por falar o nome de Jesus, por falar o nome de Deus. Vai dizer lá no versículo 17 do capítulo 21. E aqui, gente, a Bíblia vai dizer o seguinte, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No capítulo 24, certo? De Mateus, e no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí a Bíblia vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha de todas as nações, então virá o fim. As pessoas vão estar pregando o evangelho. Até o anjo, em Apocalipse 14, versículo 6, vai estar com o evangelho na mão, voando por aí, pregando o evangelho. E Jesus voltará mediante, depois que todo mundo ouvir falar dele. Até a internet nesse tempo vai ser bênção para a gente continuar pregando o evangelho de Jesus. E Jesus virá, na minha opinião, para a gente poder encerrar, uma única vez, e todo olho verá. E aí, né, o anticristo, o falso profeta, aqueles que foram marcados pela besta, certo? Pelo anticristo, pelo sistema do anticristo, todos aqueles que serviram a Satanás, e todos aqueles que não serviram a Cristo, todos aqueles que não quiseram ter um compromisso com Jesus, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia vai dizer também, depois você dá um pulo lá e veja, no capítulo 16 de Apocalipse, muitos que debocharam de Deus e de Jesus, Deus vai permitir na grande tribulação, muitos ímpios, certo? Até o fogo do céu vai arder, as pessoas vão pegar fogo, né? Ou vão ter brasa de fogo, o sentimento, vai ter alguma coisa que vai estar queimando, né? Vai ter muitas pragas ali que Deus vai estar mandando nesse tempo para tentar corrigir, se assim podemos dizer, né? E as pessoas, mesmo assim, vendo a justiça de Deus, elas vão continuar ainda amaldiçoando a Deus. Então essas pessoas, gente, não têm condições. Por isso que eu acredito que existe um céu e o lago de fogo, né? Um inferno, né? Por isso que eu acredito que existe o lado que as pessoas, mesmo que tenha errado, né? Pecado, mas pediram perdão e sabem que são indignas de entrar no céu, sabe que só pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Jesus, que a gente tem que aceitar o Salvador, né? Porque as pessoas não querem aceitar um Salvador que tenha tudo para elas viverem, elas querem viverem amantes de si mesmo. Todas essas pessoas, elas vão se encontrar com Jesus na eternidade. É o céu que Deus tem preparado para você, onde não terá lágrima
aonde não terá choro, ranger de dentes, aonde não terá guerras. Nós vamos viver em paz, servindo uns aos outros, vivendo, rindo, brincando e vivendo o melhor, porque aqui nós só estamos de passagem, e quem não tomar essa decisão de caminhar com Jesus vai estar perdido eternamente. Não é isso que Deus quer para você. É o que eu gostaria de falar para você hoje, e que Deus te abençoe de uma forma muito poderosa, tá bom? E que Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus.